Vamos de imediato ao primeiro gravíssimo assunto que eu, Cajuru, como parlamentar, entro porque adoro o vespeiro. É cartel imobiliário, é comigo mesmo essa briga. Até porque a maioria não tem coragem de entrar. Não é possível. Advogados corajosos, preparados, bem documentados, armados até os dentes, no sentido de provas cabais, reagem, detonam. É um quadro que muita gente em Goiânia sequer tem conhecimento. A imprensa goiana até hoje não quis entrar neste assunto. De imediato, Telecajuru denuncia. Telecajuru denuncia. O fato sem meio termo, a opinião sem rabo preso. É só você ligar 24 horas por dia para o número Telecajuru denuncia. 7h05 da noite, agora, imposição versus conciliação. É o que vem ocorrendo na segunda Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia, que é composta por advogados do Secov, o Sindicato dos Condomínios e Imobiliárias, e a outra parte de advogados da OAB, caracterizando assim uma imposição do cartel imobiliário aos consumidores. Todos que possuem imóveis habitacionais ou comerciais que possam necessitar de resolver seus problemas, juros abusivos, imóveis com defeitos, inadimplência, atrasos na entrega das obras, desistência do negócio, etc. Ficam sem o direito de terem uma instância neutra, tendo que acatar as decisões da segunda Corte, já que de lá já saem as decisões finais das demandas imobiliárias em Goiânia, cabendo assim aos consumidores cumprir. Conclusão: assim ficou fácil para o cartel imobiliário em Goiânia atuar, pois eles constroem, vendem e decidem sobre seus produtos sem que sejam incomodados. Dudu Aritana foi ouvir os advogados com coragem para denunciar essa barbaridade. Manda pro ar. Veja bem, eu fui a primeira pessoa que entrei com a reclamação junto ao CNJ para denunciar algumas arbitrariedades cometidas pela segunda Corte. A exemplo disso, a segunda Corte vinha, eu não posso dizer que ainda está cometendo, mas eu tenho provas e documentos aqui, que vinha aplicando a revelia de parte. Tribunal arbitral, Câmara arbitral não tem o poder de aplicar a revelia, somente o Poder Judiciário pode. Os mensageiros arbitrais da segunda Corte estavam dando a pessoa por citada sob a alegação de que eles teriam fé pública para isso. Eles não têm. Eu reclamei no CNJ para que o CNJ investigasse a segunda Corte. O CNJ recentemente deu uma decisão que não tem competência para investigar a segunda Corte, cabendo isso ao Poder Judiciário e também cabendo isso ao Ministério Público requerer as diligências que entender necessárias, mas não satisfeito com isso, entrei com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal a fim de que o CNJ averigue o regulamento da segunda Corte, verifique os seus procedimentos internos, verifique quem são os árbitros, quais ações que eles tomam conta, qual o envolvimento das pessoas que ali estão, para verificar se eles estão realmente aplicando justiça ou então existe ali um tribunal de exceção. Nós não estamos dizendo que ele está certo ou está errado, estamos dizendo que é necessário se investigar para se apurar tudo que tem feito. Um dos problemas que a segunda Corte vinha cometendo, e eu estou aqui com a notificação que foi procedida pelo mensageiro arbitral, inclusive com a sentença reconhecendo uma revelia que jamais poderia ter reconhecido. Aplicar a revelia somente o Poder Judiciário. Corte arbitral, Câmara arbitral, Tribunal arbitral não tem poder para isso. Então, uma das irregularidades da segunda Corte está aí. Eu acho que ela deve ser averiguada a fim de não se cometer injustiça contra as partes, com as pessoas que estão ali para obter a prestação jurisdicional do serviço.
Doutor, O senhor Ioave Blanc. é presidente do Secov e da segunda corte. Isso é legal? Olha, do ponto de vista jurídico, entendemos que não. Porque se ele é presidente do sindicato que representa as construtoras e imobiliárias e também presidente da corte que faz execução, que executa as próprias sentenças e faz cobrança, logo então ele exerce dupla função, né? É contraditória. Também da mesma forma não, até porque ela é advogada e proprietária de vários empreendimentos imobiliários em sociedade com o pai e outras pessoas, é o que nós tivemos conhecimento também. E se ela usa, então, o seu cargo, né, o seu, digamos, seu ofício como advogada, para advogar para as empresas, e depois, lá na segunda CCA, ela advoga contra os outros ou contra os mesmos, também é ilegal. E assim eles utilizam a corte como central de cobrança. Sim, essa modalidade de ser advogado, nomeado árbitro, e ele sendo proprietário de empreendimento imobiliário, construtor, quer que seja, eu diria assim, é incoerente essa atitude, porque ele vende, por exemplo, um apartamento e amanhã ele entra com ação contra a pessoa no apartamento, lá na segunda CCA, onde ele não deveria estar. Sim, ela não tem um registro na junta comercial, ela não tem um CNPJ, enfim, ela não tem personalidade jurídica, portanto, ela é absolutamente ilegal. Hoje, para nós que militamos na advocacia, houve um procedimento que foi aberto pela segunda Corte de Conciliação e Arbitragem, na qual o meu cliente leigo da matéria jurídica foi notificado a comparecer em uma audiência de conciliação. Na audiência de conciliação, ele assinou o termo de compromisso, mas, igual falei, leigo, não conhecia do termo de compromisso, não observou que o representante da parte autora não tinha nenhuma legalidade nos atos. Não tinha procuração, não era advogada, e esse processo tocou adiante, até a sua condenação. O interessante é observar que ele tinha uma condenação, a sua dívida de condomínio era de 20 mil, e ao todo ele foi condenado a 30 mil reais. E observando o processo, eu vi que inclusive tinha uma condenação dupla de honorários advocatícios. Foi cobrado honorário advocatício na parte de execução e depois ele foi condenado de novo, ou seja, 2 vezes foi condenado. E o meu cliente pediu lá então a reconsideração da decisão. Todos nós que militamos na área jurídica sabemos que não há recurso de uma sentença arbitral. E não há situação, me permitindo aqui a linguagem mais simples, numa manobra, a segunda corte abriu uma reconsideração para ele, simplesmente para extrapolar um prazo de 90 dias para ele recorrer no judiciário da decisão. Porque ele tinha até o dia 7 de janeiro para entrar com uma anulatória e foram dar resposta dele, da reconsideração dele, no dia 16 de janeiro. O que é só uma maquiagem para falar que a pessoa teve um julgamento legal, lícito, o que não aconteceu. Eu estou aqui com o doutor Átila Prado. Doutor, a sua cliente foi condenada a pagar dívida prescrita dentro da segunda corte arbitral. Isso acontece só aqui, em Goiás. Acho que só em Goiás está acontecendo isso. Infelizmente, a segunda corte julga processos, infelizmente, fora da lei. Dentro da segunda corte, a maioria dos julgamentos são favoráveis. Na verdade, 100% das sentenças são favoráveis aos associados do Secov, que são os donos da segunda corte. Então, as sentenças são totalmente desfavoráveis aos requeridos. No caso da minha cliente, foi feita uma ação de cobrança de taxas de condomínio prescritas e a árbitra, totalmente fora da lei, deu uma sentença totalmente nula. Nós estamos discutindo isso no Tribunal de Justiça e nós perdemos também no Tribunal de Justiça de Goiás. Então nós agora vamos fazer nosso recurso para provar que aquilo ali é um tribunal de exceção. Infelizmente, quem ganha a ação lá somente os associados. Aquilo ali, infelizmente, é uma vergonha que o Tribunal de Justiça, o Ministério Público tem que tomar uma providência. Então, você teve uma frase boa. Então,
se aparecer um que não for associado, que ganhou lá, então é a mesma coisa de ganhar na Mega Sena. Justamente. Infelizmente, eu acho que é impossível isso acontecer, porque 100% das sentenças são favoráveis aos associados. Na verdade, as ações lá são dos donos da segunda corte contra as outras partes, que são mais fracas. E as sentenças são claras, são favoráveis aos donos da corte, que é o Secov e seus associados. Que são as construtoras. Que são as construtoras e condomínios. Infelizmente, a advocacia lá, para quem defende reclamados, é já entrar para perder e se preparar para um recurso no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ou talvez até no Supremo e no STJ, porque muitas vezes o tribunal também tem sido complacente com os desmandos da segunda corte. Infelizmente, nós que estamos no meio jurídico, nós a cada dia presenciamos aberrações jurídicas, fatos lamentáveis, principalmente fatos que envolvem advogados que são árbitros e que precisam ser combatidos. Eu tenho alguns exemplos, por exemplo, de fatos que ocorreram, que eu presenciei e também investiguei por minha conta e risco, de árbitros que são donos de imobiliária e são árbitros e advogam no sindicato que chama Secov, que é o sindicato que criou a segunda corte para prestar um serviço aos associados. Então veja bem, eu vou propor uma ação no Secov, eu sou dono de construtora, eu vou propor uma ação no Secov contra um cliente e o árbitro, que é muitas vezes advogado da construtora, vai julgar esse processo. Então é algo escabroso. É um cartel imobiliário até no judiciário. Até na extrajudicial. E aí, com a sentença arbitral que é proferida por esses advogados árbitros, que são, na maioria, metade indicada pela OAB e a outra metade indicada pelo Secov. E todos são nomeados pelo presidente. Inclusive até a filha do presidente. Inclusive a filha do presidente foi nomeada pelo próprio pai. E essa filha do presidente, ela é sócia em 17 empresas com o pai, lá que é o presidente do Secov. Então, assim, chega a beira um absurdo. E ela advoga para a empresa dela. E para construtoras. Para construtoras, e ela executa sentenças arbitrais proferidas aonde ela é árbitra. Então, assim, é algo impensável. Inclusive, eu sei de casos de superintendente do Secov, MED, que é árbitro. Ou seja, ele é funcionário, tem funcionário do Secov que foi nomeado árbitro que profere sentença. Então, assim, é algo impensável. Não dá para acreditar num judiciário que está fechando os olhos. A própria OAB, infelizmente, eu tenho cobrado da ordem um posicionamento acerca dessa ação de árbitros advogados e até agora eu estou aguardando a resposta. Inclusive, tem ação civil pública no forno, na 89ª Promotoria de Justiça do Estado de Goiás. Inacreditável, impressionante a força do cartel imobiliário e não existe conciliação coisa alguma, é imposição literalmente. Segunda Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia é um verdadeiro escândalo. E até o Tribunal de Justiça de Goiás está sendo complacente, como disseram os advogados, estes 5 corajosos e preparados e embasados, com provas cabais, inquestionáveis e, francamente, lamento a imprensa goiana não ter coragem de entrar neste vespeiro, neste assunto, e os advogados procuraram o Gabinete 44, sabendo que eu, Cajuru, entraria rindo nesta briga e vamos continuar discutindo durante a semana este assunto e junto com os advogados acompanhando a investigação da influência do cartel imobiliário
que fica fácil dessa forma atuar, porque eles constroem, vendem e decidem sobre seus produtos sem que sejam incomodados. Essa é a realidade e os consumidores, nessa situação, tendo que acatar as decisões da segunda Corte de Conciliação, que na verdade virou imposição.